está chegando Elas Podem Mais na JFM com Cláudia Costa e a sua entrevistada de hoje, Cibele Trivelato. Está no ar mais uma edição do programa Elas Podem Mais. Elas Podem Mais na JFM. Com a sua apresentadora, Cláudia Costa. Prepare-se para histórias inspiradoras, dicas incríveis e entrevistas que vão empoderar você, mulher. Aqui, celebramos a força feminina e as conquistas do nosso dia a dia. Vamos juntas nessa jornada de transformação. Fique com a gente. Muito bom dia, meu Mato Grosso do Sul, empreendedoras ouvintes de todo esse estado do Pantanal. E eu já estou aqui iniciando o podcast Elas Podem Mais na JFM, acompanhadíssima de Nelson Feitosa, Diógenes Ferracini e da nossa convidada de hoje, Cibele Trivelato. Seja muito bem-vinda, Cibele. Uma honra tê-la aqui conosco. A honra é minha. Nossa, eu te agradeço muito. A gente tinha uma amizade já de alguns anos, nos reencontramos há pouco tempo e é uma honra participar do seu programa. Maravilha! Daqui a pouquinho eu já falo para vocês do currículo dessa mulher incrível. E hoje o tema que nós vamos abordar é como conseguir dinheiro para tirar o seu projeto do papel. Olha só que interessante! E vamos lá com a curiosidade do dia. Você sabia? O Global Entrepreneurship Monitor GEM é um consórcio de equipes nacionais de países principalmente associadas às principais instituições acadêmicas que realiza pesquisas baseadas em empreendedorismo em todo o mundo. E de acordo com este relatório, 2024 e 2025, o número de pessoas dissuadidas de abrir um negócio por medo de que ele possa fracassar está aumentando. O relatório apresenta ainda que entre 2019 e 2024, o número de economias nas quais ao menos 2 em cada 5 pessoas veem boas oportunidades, mas não começariam um negócio por medo de que ele pudesse fracassar. E isso aumentou significativamente de 34 em 50 para países para 43 de 2019 para 51. E que o desafio mais temido é a chegada da inteligência artificial. Vejam só, empreendedoras, o receio de abrir um negócio sem recursos, com o advento da inteligência artificial e essa insegurança de que pode não dar certo. E é para isso que nós trouxemos aqui a Cibele Trivelato, que vai falar para nós sobre essa possibilidade de você conseguir o dinheiro e tirar o seu projeto do papel. Criadora de conteúdo digital, mentora e aceleradora, formou-se em administração em 2009 e em 2022 concluiu seu mestrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Formou-se também especialista em controladoria e contabilidade gerencial pela UCDB. Ela é responsável pelo programa de aceleração de empresas Hyped e foi responsável pela elaboração do plano de negócios e planejamento estratégico para os incubados municipais. Participou do grupo especial de estudo para a implantação do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande. Participou da pesquisa do Ministério da Economia, Índice de Concorrência Municipal ICM 2022 e possui expertise na elaboração de propostas PAC e FINEP para captação de recursos, além de outros editais regionais como o Tecnova. Falei certo? Tecnova, é isso? Tecnova, é isso. Isso mesmo. Então vamos iniciar aqui com a querida Cibele Trivelato com uma pergunta estratégica. Cibele, como identificar se a sua empresa, startup, está apta para diluir capital? Como é que a gente consegue isso?
Primeiro ponto, você precisa procurar especialistas. Então, essa conversa de que toda startup pode diluir capital, isso é avaliável. Então, você precisa identificar se a sua empresa, qual o risco, qual o nível de maturidade do seu produto ou serviço, se ele está apto a tecnologias, a gerar impacto na sociedade. Então, você vai identificar quais são os mecanismos para captar recursos, desde financiamento, fundo perdido e o investimento anjo. O que é um fundo perdido? Um fundo perdido são esses editais que nós captamos recursos. Certo. E o que é um financiamento? São financiamentos juntos a instituições bancárias que você vai ter uma garantia, uma contrapartida também, vai devolver o recurso e provavelmente o equipamento funciona como uma garantia. E no movimento de startups, a gente tem a possibilidade do investidor anjo, que é a possibilidade de você diluir uma parte do capital da sua empresa, aproximadamente 10% por rodada, no qual os investidores entram tanto com dinheiro quanto com capital intelectual. Então, você precisa identificar se a tua empresa ela vai ser herdada, ela vai ser vendida, se ela vai ser diluída. Como você vai saber disso? Você pretende que os seus filhos herdem a sua empresa? Você pretende vender o seu negócio para aproveitar uma oportunidade de negócio? Correto. Então, você precisa identificar qual nível você está para poder identificar se você vai diluir capital ou não. E quais as fontes de recursos que você vai aderir. Perfeitamente. E identificando os gargalos do negócio, né? Como que a gente faz para identificar os gargalos de um determinado negócio e como que se traça, qual é o seu, digamos assim, o seu conselho para traçar um plano de ação com relação a isso? Então, a gente parte do princípio ali, faz uma análise SWOT, identifica todas as fraquezas, todas as ameaças, lembrando que ameaça você não trata, você minimiza impacto. Então, é como fazer um seguro para um carro. Você vai fazer uma minimização do impacto. Você não consegue prever se aquilo vai acontecer ou não, minimiza o impacto. E as suas fraquezas, você precisa sim traçar um plano de ação, que a gente começa pelo básico, que é o 5W2Hs. Então, você define o que vai ser feito, como vai ser feito, em quanto tempo vai ser feito, quanto isso custa, quem são as pessoas que irão participar disso. Perfeito. E aí você tem a clareza de como tratar essa fraqueza para que você não perca oportunidades. Maravilha. É para isso. Entendi. Bom, para não quebrar aquela nossa rotina, merece um uau, né, minha gente? E olha só, eu costumo dizer, essas ferramentas, análise SWOT, 5W2H, o Kanban, Scrum, né? São ferramentas, são tecnologias... Metodologias ágeis, obrigada, que nos auxiliam em muito. Eu, quando fundei a rede de negócios Árvore da Vida, então eu sempre digo isso para as empreendedoras. Primeira coisa, estrutura o negócio. E não é... Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou estruturar. Então tá, o que é estruturar? É um espaço físico. Não, a estrutura do negócio começa a partir disso. Você analisar viabilidade de mercado, você analisar os recursos que você dispõe para iniciar esse negócio, né? As ferramentas, essas metodologias ágeis auxiliam nisso, o porquê do negócio, como, quando, onde, análise SWOT, né? Então, você faz uma leitura ali, pontos fracos, pontos fortes daquele seu conhecimento, do seu produto, dos seus serviços. Então, eu super entendo, fiz uso dessas ferramentas, assessoria, mentoria, tudo, enfim, o que você reúne para que você desenvolva um negócio sólido. Sim. Né? E sustentável. Como essas metodologias ágeis, aí vem a terceira pergunta, né, que é o gancho, podem auxiliar o empreendedor para estruturar? Como é que você, sendo especialista, enxerga isso? Como é que pode ser utilizado de uma forma eficaz? Antigamente, assertiva.
a gente usava muito o plano de negócios. Então, Exato. o plano de negócios, ele é um documento formal, assim como as propostas para captação de recurso, mas ele leva um tempo maior. Sim. Ele leva de 40 a 90 dias para você ter uma ideia do que é o seu negócio. Então, as metodologias ágeis, elas vieram justamente para você ter um panorama, Sim. porque o que acontecia quando a gente fazia os planos de negócio? O empreendedor, ele não lê 60, 70 páginas sobre o negócio dele. Exatamente. Ele não tem tempo. Então, aquilo ficava engavetado ou funcionava apenas para captação de financiamento. E hoje, quando você faz o uso de um Canvas, por exemplo, você tem num único documento tudo o que você precisa de informação sobre o seu negócio. Quais são os seus principais clientes, qual a tua rede de conexões, qual recurso você dispõe ou você precisa. É muito importante traçar uma trilha. Eu preciso de tantos de recurso para no ano 1 executar um plano X. Perfeito. No ano 2, executar 2X. Então, você precisa ter essa ideia de longo prazo, de médio e longo prazo, de 5 a 10 anos, sobre qual o caminho que o seu negócio vai percorrer, para que você possa ter uma ideia de quais pessoas você vai acessar, quanto dinheiro você precisa, como você vai distribuir isso dentro da sua equipe, se você tem equipe ou não tem equipe. Então, é bem importante, essas metodologias, elas vieram para dar agilidade. O que é startup? Startup é um negócio que começa rápido. Você não pode perder tempo. Então, quanto mais rápido você chegar ao problema que você resolve e a quem você atende, melhor. Porque aí você começa a validar o seu produto e serviço, que é o que a gente chama de produto minimamente viável. Perfeitamente. E me fala assim, quais as formas de contato que o empreendedor pode se orientar para tirar o seu projeto do papel? Como é que, por onde que ele começa? Vamos iniciar dessa forma. Existem inúmeras instituições, inclusive a Rede Árvore da Vida. Existe também a Hyped, que é uma aceleradora de startups. Sim. Existem os mentores individuais. Existe o Sistema S, que também está ali para atender você. Existem as instituições de ensino. Então, você precisa identificar quais são os entregáveis de cada um deles. Então, numa aceleradora como a Hyped, você vai ter acesso a investidor anjo. Na Rede Árvore da Vida, você vai ter acesso a conexões. Então, com mentoria, o que você vai ter acesso a um atendimento personalizado. Então, você vai entender qual a sua necessidade, quais os entregáveis da instituição ou do mentor que você busca, e você vai se conectar para atender a sua demanda. Então, é super importante também saber o que você quer, para que você consiga ser da melhor forma atendido. Então, resumindo, empreendedoras, tem que ter destino, não é só ponto de partida. Você tem que traçar um plano de ação. E o plano de ação passa por todas essas etapas, né? Então, eu falo assim, uma coisa é você começar um negócio e falar assim, vamos ver no que vai dar. E aí fica igual aquele filme, né? Eu ainda estou aqui e não sai do lugar, né? E a outra decisão, porque eu falo, já vou repetir, não é escolha, é decisão, não é motivação, gente, é atitude. Então, uma outra atitude é você realmente reunir todas essas informações que a Cibele nos prestou aqui até o momento, né? E criar traçar um plano de ação realmente. E Cibele, como é que a gente faz, né, para falar com você? Quais os seus contatos? Onde é que telefona? Onde é que manda e-mail? Enfim, passa para nós aí, por favor. Então, eu também tenho um podcast chamado Me Ajuda Cibele. Então, todas do qual eu segundas... sou fã e acompanho, tá, gente? E merece um uau. E já é a nossa convidada para o nosso próximo podcast. Então, eu falo um pouco sobre captação de recursos, falo um pouco também sobre mentoria, aceleração, startups, conexões. A gente tem uma amiga em comum, que é da FEMED, da Federação de Mulheres na Internacionalização. Maravilhosa! Exatamente. Então a gente tem uma rede e você me encontra por todas as redes sociais pelo mesmo caminho, @meajudacibele. E se precisar, me ajuda, é claro que eu ajudo. Maravilha. Minha querida, um abraço, um beijo, gratidão. Gratidão por ter estado aqui conosco. Beijo para todas as ouvintes, gratidão pela audiência e até a próxima. Merece um uau. Até lá, tchau, tchau.